Olá, eu sou Felipe Jesus, sou planejador financeiro e trabalho com planejamento financeiro e quero fazer o seu planejamento financeiro. Eu tenho certeza que você se apresenta assim para os seus clientes e é por isso que você não está vendendo mais. Bom, no vídeo de hoje eu vou te explicar então como que funciona, como que é o passo correto para você se apresentar para os seus clientes e como aplicar isso em cada fase da venda, do hunter, do closer e também lá na frente no acompanhamento dos seus clientes. O que acontece hoje é que as pessoas estão muito acostumadas a priorizar, falar sobre o que elas fazem, por exemplo, planejamento financeiro. E aí o que está o erro? As pessoas elas estão mais ligadas em contratar pelo propósito, fazer parte de algo maior, né? Então é mais importante que o seu cliente saiba o porquê, ou melhor, o que você vai fazer de diferença na vida dele que só você faz, né? E aí sim a gente vai conseguir caminhar o cliente para uma venda mais simples e que ele realmente contrate o seu trabalho. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Golden Circle e sobre essas fases. Me apresentando para você, eu me chamo Felipe Jesus, sou um dos fundadores da Futuro, tenho 10 anos de experiência como planejador financeiro e já ensinei milhares de pessoas a vender planejamento financeiro. E eu quero nessa aula de hoje te falar um pouquinho sobre como que você vai vender mais utilizando essas técnicas que eu te passei. Antes da gente aprofundar, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal da Futuro, que você desse aquele famoso like nessa aula aqui, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. Fique até o final, porque você vai ter todo esse processo de vendas que a gente ensina para os nossos planejadores financeiros agora. Bom, quando a gente fala sobre explicar o porquê para o cliente, essa técnica é uma técnica da Apple, né, chamada de Golden Circle. E eu vou te explicar como a gente vai aplicar ela em cada fase da venda. A primeira fase da venda chama Hunter, né? É o momento que você vai prospectar o seu cliente, é o momento que você vai encantar ele, você vai criar a necessidade dele te ouvir um pouco mais. Nessa etapa da venda, é importante que você faça a sua lista, né? Sua lista de leads mesmo, de contatos, né? E classifique elas, esses contatos de uma forma que eu vou te explicar agora. Classifique pelo objetivo do seu cliente, classifique pela renda dele, classifique na temperatura que esse cliente está. Se é um cliente quente, se é uma recomendação, se é um cliente que está frio, que está mais distante, né? Para que você se prepare para fazer a abordagem de maneira correta, tá? Então, a primeira etapa é essa do Hunter. Eu vou qualificar os meus contatos. Comecei a qualificar os meus contatos, eu preciso trazer esse cliente para uma reunião. Aqui também estamos no Hunter. Você ainda está criando oportunidades. E essa é a função dessa fase da venda, é criar oportunidade. Nós vamos começar utilizando o Golden Circle para fazer esse Hunter, tá? Para encantar o cliente. O Golden Circle, ele explica que nós temos que começar pelo porquê, pelo propósito. Uma coisa muito importante é mostrar para o cliente que ele vai fazer parte de algo maior, né? Ele quer fazer parte de algo maior. Então o propósito, o porquê, o impacto, é importante começar por isso, tá? Depois a gente vai falar o como e aí no final nós vamos falar o que é. Diferente de começar direto o que? Eu faço planejamento financeiro. Isso não vai funcionar tanto, vai encantar pouco o cliente. Como que nós vamos fazer então? Exemplo de ligação. Oi, eu sou o Felipe e acredito que qualquer pessoa pode realizar qualquer sonho através de planejamento financeiro. Como que funciona o meu trabalho? Agora a gente entra no como. Eu já falei o porquê, falei o propósito, realizar sonhos, né? E aí eu venho para o como. Como que funciona o meu trabalho? E aí você explica como é o seu trabalho. E por fim, eu falo que isso é o planejamento financeiro, isso é uma empresa de planejamento financeiro. Tá? Então, conduzir dessa forma vai encantar mais o seu cliente e vai dar uma chance maior dele te ouvir até o final da ligação. Essa parte aqui é o Hunter, então é sempre importante trazer essa etapa do propósito, do porquê, do impacto. Tenho certeza que o seu cliente vai te ouvir mais. Saindo do Hunter, a gente entra na segunda fase. Então você conseguiu agendar esse cliente, conseguiu um horário para apresentar o seu trabalho, para negociar com ele uma proposta, você vai para o Closer. No Closer tem algumas coisas que são muito importantes.
Primeira coisa é que a sua impressão ela vai ditar se você vai vender ou não. O cliente ele vai decidir se ele vai comprar de você já no primeiro momento, né? Exemplo, não dá para você ir atender um cliente de planejamento financeiro, que é algo super sério, né? Que o cliente espera uma autoridade maior se vestindo de qualquer maneira. Então é importante você cuidar dessa impressão. Caso você atenda de casa, seja home office, se preocupa com o seu áudio, com a sua internet, com a parte de trás, né, do seu vídeo. Não vai colocar numa parede sem nada, com um quadro quebrado, sabe? Essas coisas elas são relevantes e isso vai mostrar para o cliente como que você vai cuidar da vida dele, né? Isso vai trazer essa impressão. Então, essa primeira parte do closer é importante. A segunda parte do closer é você conseguir ferir e curar o cliente, é trazer vantagem nessas negociações. Então, em cada momento da sua reunião com o cliente, é muito importante que você consiga, junto com ele, né, criar essas necessidades sobre o seu trabalho, para que lá na hora da oferta, você tenha uma oferta irresistível, que ele já queira contratar o seu trabalho. A gente chama isso de ferir e curar, né? Você vai criando a necessidade e vai mostrando a importância do seu trabalho. Vai criando a necessidade, mostrando a importância do seu trabalho, até chegar no momento de fazer a oferta. No momento de fazer a oferta, eu vou te contar o maior segredo, tá? Eu vejo muitos vendedores, muitas pessoas trabalhando com vendas, principalmente planejador financeiro, que acaba sendo uma pessoa mais técnica. Quando chega no momento de fazer o negócio com o cliente, pergunta: cliente, você não quer contratar o meu trabalho? Esse você não quer, ele já está dando a resposta para ele. Então, nesse momento, você já criou toda a necessidade do cliente, o interesse, o desejo. É a hora de você perguntar para o cliente como ele quer contratar o seu trabalho. Então, eu gosto de fazer uma pergunta: você prefere fazer no Pix ou no cartão de crédito? É essa a pergunta que você tem que fazer no final. Porque você já mostrou a sua importância, já mostrou o seu valor. Chegou a hora de você realmente fechar. Claro, vai acontecer de alguns clientes criarem algumas objeções. E aí é importante que você treine para quebrar objeções, né? Ah, você nunca viu nenhuma técnica para quebrar objeção? Se você comentar no vídeo aqui que quer saber sobre técnicas, a gente grava um material exclusivo para você sobre técnicas de negociação para fechar um cliente de planejamento financeiro. Nós sabemos hoje, com toda a experiência que nós temos, todos os argumentos e objeções que os clientes usam, a gente tem ali um playbook praticamente para cada desculpa que o cliente dá para não contratar na hora o seu trabalho. Passando dessa fase, eu vendi para o cliente, vou entregar o planejamento dele, óbvio, e vou começar a cuidar desse cliente. Como que a gente vai cuidar dele? É a terceira etapa de vendas, é o farmer, é o cuidado, né? Então, esse cuidado, ele passa não só por trazer resultados, e isso é importantíssimo, é o motivo do cliente ter te contratado, mas também dele se sentir bem com você. Então eu vou te dar algumas dicas aqui de como fazer um bom farmer, né, de como cuidar do seu cliente. É importante que você sempre seja lembrado, tenha um grupo com seu cliente no WhatsApp, mande conteúdo para ele, tenha uma lista de transmissão para mandar informações relevantes sobre os objetivos do seu cliente. Então isso é importante, né, ser lembrado. Depois, em cada reunião que você for fazer de acompanhamento com o seu cliente, é importante que você mostre as vantagens ou os benefícios que você já trouxe para ele. Olha, a gente já ganhou aqui, já melhorou sua vida aqui, então relembrar essas conquistas é uma boa maneira de cuidar do seu cliente. E o terceiro, avance um pouco para a parte pessoal. Então, mande parabéns, relembre as conquistas, né? Parabéns no aniversário, relembre as conquistas pessoais do seu cliente, acompanhe um pouco a vida dele para que você esteja presente em todos os momentos importantes da vida financeira do seu cliente. Afinal, o principal objetivo do planejamento financeiro é realizar sonhos. E realizar sonhos requer acompanhamento, requer estar próximo e requer fazer diferença na vida financeira do seu cliente. Nesse vídeo de hoje, eu te expliquei como conduzir o seu cliente para propósito, utilizando o porquê, antes de já querer sair vendendo para ele. Depois, coloquei para você como aplicar em cada fase da venda
no Hunter, no Closer, no Farmer. Esse processo ele é muito importante para que você não antecipe, para que você não saia entregando o Farmer antes de fazer uma venda, ou rantear, né, ou qualificar a lista de contatos de qualquer maneira, porque vendas é quase que uma matemática. Vende mais quem prospecta mais. Então eu tenho que qualificar o meu topo de funil, tem que ter muito contato para que eu faça boas reuniões ali e feche, né? E essas reuniões eu consigo acompanhar e pegar novas recomendações. Esse é o processo de vendas mais inteligente que você pode utilizar para ser um planejador financeiro. E agora, como finalização, é a cereja do bolo para esse vídeo, é que você consiga unir a parte técnica, o planejamento financeiro, a uma boa comunicação, a uma boa relação com o seu cliente. Tendo essas duas coisas, eu tenho certeza que não vai faltar cliente na sua mesa para você fechar. Bom, se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal e obviamente encaminhe esse vídeo, essa aula para pessoas que trabalham com você ou que também estão dentro do mercado financeiro e que merecem ter um pouco mais de conteúdo para vender mais ainda e, de novo, que a gente consiga transformar a vida do cliente através do nosso trabalho com planejamento financeiro. Até breve, até a próxima. Se inscreva no canal e siga o futuro. Abraço!